Curso de programação para web. Nós vamos tratar de login. Quanto a partes assim mais burocráticas desta parte de login, explicando as diversas razões em sistemas, tem isso no curso na playlist de análise de sistemas. Então é só vocês se referirem naquela playlist para ter os comentários sobre login. Aqui está um formulário de login, né, natural, que todo mundo faz, mais frequente, só que ele vem na letra default, então pequenininho até aqui para o navegador. E lembrem-se que para o celular a letra tem que ser bem maior. Vou dar um segundo exemplo. Aqui a gente precisa aumentar com Ctrl+. Vou aumentar só para vocês verem. É o seguinte. Após anos e anos e anos de uso de internet, formulários de login, todo mundo sabe que a pessoa se identifica em uma determinada instituição com um e-mail, com um usuário que ela criou, apelido, ou com um telefone. Tem CPF também, mas por enquanto eu vou estar com esses três que são de uma formatação até complicada. Então eu vou dar do mais complicado para depois vocês verem como é que vocês fazem o simples. Então, o fonte é a coisa mais trivial do mundo. As primeiras tags de identificação, char7, né, as tags meta mais comuns, sempre tem que ter autor, descrição e palavras-chave. Tá? Então, nós estamos colocando para vocês irem ao longo do curso vendo, esse fonte aqui teve melhoria disso, daquilo. O form eu declarei que o display dele é do tipo grade e já preparei para uma reatividade, né, para responsividade, ou seja, com a largura definida em percentual. Vocês podem mexer à vontade. E aqui dentro do form, os campos e centralizado. Esse é o default. Para quê? Para cair bem para celular. Vamos ter esta preocupação. Então aqui eu coloquei livre, né, a identificação do campo, ainda sem label, porque o mais importante são os inputs. Então, nos inputs de um formulário de login, você tem que ter sempre o required. E aconselho a ter tanto o name quanto o id do campo com nomes iguais. E aqui, qual vai ser a script disparada quando este formulário sofrer o seu post. E aqui embaixo, o botão de submit. Então, não tem novidade nenhuma. Talvez tenha, para algumas pessoas, a novidade do required. Bem, o segundo form aqui já tem uma novidade que é o seguinte. Com uma ampliação de 100%, ou seja, o default, ele já está com o tamanho bom. Tá? Se eu der aqui Ctrl+, vocês vão observar, foi para 110%, ou seja, essa medida aqui é o 100%. A aparência visual, né, só trocou por causa desses tamanhos. Eu coloquei o font size em 24. Talvez para o celular, dependendo da largura da tela, você tenha que ter um font size menor ou maior, mas botei um tamanho médio. E agora nós temos a novidade que nós vamos discutir aqui, que é na frente do required, você também tem essa opção pattern. Então você é padrão, né? Padrão de entrada. Para a senha você também tem. Então, vamos discutir isto daqui. A explicação do primeiro padrão do usuário, que é mais difícil, está aqui nesses dois slides. Eu guardei o segundo para a parte mais complexa, que é o e-mail. Agora, para apelido e número de telefone, que é mais simples, já eu explico aqui nessa primeira parte. Cada tracinho vermelho aqui, que é aquele sinal de pipe, delimita os casos. Então, esses dois primeiros casos estão nessa página e o seguinte, o e-mail veio para esta página.
Então, para a entrada do login, nós podemos ter, vou tratar primeiro de apelido e de telefone. Apelido é alfanumérico, telefone é só numérico, não vai usar separadores não. Então, vamos lá. Para 6 dígitos alfanuméricos, que seria o apelido da pessoa, o nome do user, vejam só. Colchete marca um tipo de padrão. E aqui as chaves falam quantas vezes, no caso aqui está exato, né? Porque é 6, então é preciso. Se fosse 1,6, poderia ser de 1 até 6 caracteres, tá? Mas aqui não. E a pessoa tem que entrar com número de 0 a 9, depois letras maiúsculas ou minúsculas, de A até Z. Eu não forcei dele entrar com o primeiro caractere alfanumérico, para não complicar muito. Depois, telefone aqui, ó, muito simples. São 9 algarismos, ou seja, o padrão é um dígito de 0 a 9, que se repete exatamente 9 vezes, tá? Então, tem que colocar o DDD e o telefone. Para o caso do e-mail, separei aqui, ó, tudo tem que estar entre abre e fecha parênteses. Não se esqueçam disso. Cada formato para ser colocado naqueles ou da expressão grande aqui, ó, eu tenho que colocar cada um com parênteses, cada caso possível. Não se esqueçam disso. Então, e-mail está entre parênteses. E lá dentro eu destaquei o arroba, porque ele é o separador, ele é obrigatório. Então, nós temos dois lados aqui, o esquerdo e o direito. No lado esquerdo de um e-mail, eu posso ter, a pessoa pode ter um nome, ponto, outro nome, ou até 3 pontos, se ela for doida. Então, o que eu aceito? Repetido N vezes, eu não sei o comprimento exato, então eu não coloco. Não coloco chave como eu coloquei aqui para o outro lado, que vocês vão ver. Então, aqui pode ter tantos caracteres, o maisinho quer dizer isso. Pode aparecer de 1 até infinitos caracteres, com letra maiúscula ou minúscula, de A a Z, com dígitos de 0 a 9 no meio, com qualquer coisa seguida de underline, de mais ou de menos. Nunca vi ninguém colocar sinal de mais em e-mail. Eu não coloco, tá? Então, esse é o lado esquerdo do arroba do e-mail. O lado direito, ele é bem imprevisível. Nele, você pode ter, então essa é a parte antes do país ou do assunto, porque agora tem também ADV, tem esses tipos de prefixos. AI para inteligência artificial, essas coisas. Você pode ter qualquer sequência de caracteres com letras minúsculas, o e-mail tem que ser letra minúscula, do lado direito, e pode ter sinal de menos, e ocorre quantas vezes você quiser. Mas o ponto antes da última parte, que tem de 2 a 3 caracteres, aí o sufixo para inteligência artificial tem 2 caracteres. Ponto .com tem 3 caracteres, tá? O com tem 3 caracteres. Então, assim se formou, né, a extensão final de e-mail. Então, se juntando, você tem o padrão total do e-mail, coloca aqui, né, e aí nós temos uma checagem. Podemos fazer os testes se vocês quiserem. Primeiro teste. Coloquei DDD, telefone, mas botei tracinho no meio. Aqui algumas letras como senha. Envio, ele fala, é preciso que o formato corresponda ao exigido. Então, eu vou lá, eu tiro o tracinho e aí ele envia para nós. E lá uma coisa importante, né? Eu vou explicar ao final da aula, por que é que
eu botei isso. O post veio de localhost curso PHP FRM PHP 02. Como é que ele obtém isso e para que serve? Segundo teste, um e-mail errado, ó, sintaticamente errado. Então, coloca qualquer senha, 4 letras, dou envia. Olha lá, preciso que o formato obedeça ao exigido. Vamos colocar arroba e vamos enviar. Beleza, o post funcionou. E podemos também colocar um caractere inválido aqui, não previsto ali no nosso rol de caracteres. Vamos ver se ele recusa. Ah lá, é preciso que o formato corresponda ao exigido. Eu previ só letras e números, então a gente tira isso. Podemos pôr um mais que foi previsto. Então vamos ver. Ah lá, aí ele passa. Vejamos o porquê da gente, na hora do post, esperar por essa resposta, ter colocado isso. Por que foi essa a minha preocupação? Porque a pessoa pode reproduzir a sua página. Exibindo o código-fonte, nós podemos reproduzir essa página. Certo? Enfiar em qualquer servidor e dar um redirect para o endereço válido aqui, né? Ou seja, para o servidor, onde está realmente isso aqui, e tentar burlar as regras de login. Mas, fazendo isso aqui, ó, o post veio de HTTP referer, isto é do protocolo HTTP, tá? O ASP e o JSP vão ter no seu rol de variáveis de servidor. Você testa se realmente o login, né, o post para uma determinada script veio do seu formulário correto ou de sua script PY correta. Então, preocupem-se com isso. Agora, em intranets, isto não é preciso, não percam tempo com esse tipo de checagem. Tem gente que é normopata, fala assim, não, tem que checar para a intranet também. A intranet é um lugar de responsabilidade, estão só empregados, então todo mundo tem que fazer o serviço direito. E também a checagem de campos, você faz isso para clientes externos, porque internamente, se um empregado seu viu que ali num campo é e-mail, ou apelido ou telefone, e ele sair digitando bobagem, pelo amor de Deus, é até bom como um tipo de avaliação de RH. A pessoa não obedece às regras, né? Então ela acaba sujando o banco de dados com coisa que não deve. Então, isto é bom para avaliações de RH. Espero que vocês tenham aproveitado muito bem o conteúdo dessa aula, recomendando que vocês estudem esse REGESP para fazer testes sobre padrões de entradas de caracteres, de alguma variável, aqui de login, de e-mail, de CPF. E a tarefa de vocês é incluir nesse programa CPF. Vou colocar todos os fontes lá no GitHub. E muito obrigado por sua paciência e atenção.